E aí, gente, que é o John com mais um vídeo e 8 GB de RAM é o suficiente? Bom, há muito tempo eu tenho tido problemas com o Premiere, que é o software que eu uso para editar vídeo, dele ficar crashando no meio da renderização, ficar travando, esse tipo de coisa. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso, etc. E tem várias coisas que eu preciso falar para vocês sobre memória RAM hoje. Vamos lá, primeiro eu tenho que explicar um conceito para vocês antes de qualquer coisa. Basicamente, como funciona a memória RAM de um computador. Bom, você tem os programas rodando no seu sistema operacional, uma parte daquele programa está dentro da CPU, na cache do processador, uma parte desse programa está na memória RAM e a última parte desse programa está no disco, ou seja, no HD ou SSD. E quando é necessário, o computador vai buscar ou na memória RAM ou no disco. Agora, quando a sua memória está muito carregada e o seu processador precisa de mais espaço para executar alguma coisa ou para usar de qualquer forma, ele vai fazer uma operação que a gente chama de swapping, que é pegar parte da memória, jogar ela em disco e subir do disco para a memória a parte que ela precisa. E esse processo vai variar muito conforme a quantidade de memória RAM que você tem instalada no seu computador. E se você manja de hardware, você sabe que eu estou simplificando isso bastante, é só para ficar didático. Então, tendo isso em mente, eu vou falar um pouquinho sobre o quanto você precisa de RAM para fazer algumas coisas. Bom, se você precisa de memória RAM e você está tendo problemas com memória, talvez fechar aplicativos possa ajudar. Então, se você fechar o Spotify que está rodando música, ou fechar o Google Chrome que está rodando um vídeo no YouTube enquanto você está editando um vídeo ou jogando um jogo, pode ajudar. Vale a dica aí. Vale a pena lembrar que para a maioria das atividades cotidianas de um computador, 8 GB é muito mais do que suficiente. Por exemplo, navegar na internet, sem abrir muitas abas no Chrome, claro, e editar documentos em Word, Excel, esse tipo de coisa, 8 GB é muito mais do que suficiente. Primeiro eu vou falar de games. Para jogos vai variar muito porque vai depender do jeito que o jogo foi programado. Tem jogos que você não precisa de muita memória RAM, como é o caso de Unturned, por exemplo, porque todos os modelos são bem simples e ele usa pouca textura. Então você não tem tanto requisito. Mas jogos que são mais pesados, têm mais textura, como é o caso do último Tomb Raider, precisa de muito mais memória RAM para rodar. Então isso vai depender muito de como o jogo foi feito e como ele foi programado. Tendo isso em mente, vale a pena você olhar os requisitos mínimos do jogo, os requisitos recomendados também. E isso tem em qualquer plataforma de jogo. Tem na Steam, tem na Origin, tem na Uplay. Então é só você ver isso aí. Mas nada te impede de pegar e testar. Apesar de que você pode perder dinheiro comprando um jogo que não vai funcionar no seu computador, mas você pode testar. Agora vamos falar um pouquinho sobre softwares de edição, por exemplo, que é o que eu mais uso aqui no canal. Uma coisa que eu tenho percebido é que meu computador tem 8 GB de RAM e para editar, por exemplo, arquivos em 1080p, os arquivos dessa câmera que eu uso, que é a 80D da Canon, geralmente geram aí 7 GB a cada 5 minutos, alguma coisa assim, porque eu gravo descomprimido. Então quando eu coloco esses arquivos no Premiere, ele não tem que fazer tanto swapping. Bom, de uma forma simplista, os arquivos acabam cabendo na memória RAM. Então não trava tanto. Lembrando que usar efeitos, LUTs, esse tipo de coisa, vai depender da sua CPU, não vai depender da sua memória RAM. Então se estiver travando quando você aplica um efeito, alguma coisa assim, depende muito mais da sua CPU do que da sua memória RAM. É bom você ficar esperto para não dar upgrade na coisa errada. Agora, quando eu uso arquivos 4K de uma GoPro, esses arquivos chegam a 12, 18, 20 GB até. E quando eu vou editar esses vídeos 4K, o computador fica travando, porque eu tenho 8 GB de RAM. Basicamente o tamanho do arquivo é maior do que o que eu tenho de memória, então ele tem que ficar fazendo swapping toda hora, tem que ficar buscando arquivos no disco toda hora, o que vai deixar o software travando. Então tá aí essa dica: se você trabalha com edição, sempre tenha memória RAM suficiente para caber o tamanho do arquivo que geralmente você edita. Agora eu vou falar um pouquinho de modelagem 3D, que é a coisa mais pesada que eu faço com o meu computador e depende muito do modelo que eu crio no Blender, por exemplo. Eu já criei modelos simples no Blender que meu computador abre e edita sem nenhum problema. Eu já criei modelos mais complexos no Blender que eu tenho que desativar as texturas para conseguir mexer nele. Então vai depender muito de duas coisas: o software, né, como ele é otimizado para trabalhar com a memória, como ele é programado, e o tipo de arquivo que você está usando. Pelo menos com a minha experiência no Blender, dá para usar algumas coisas, outras não. Agora eu já mexi com SolidWorks, outros programas de modelagem. Por exemplo, eu criei uma peça em um outro computador e fui abrir no meu computador e o computador basicamente não abre, porque a memória que meu computador tem não é nem suficiente para abrir o programa junto com aquele modelo que eu criei. Então vai depender muito do software e do que você faz com o software. Como a maioria das pessoas que se preocupa com o uso de memória usa o computador para edição ou para jogos, acho que eu cobri bem o assunto. Mas se você quiser mais detalhes, tem um link aqui na descrição para você dar uma olhada. Tá em inglês, mas tem o Google Tradutor, então dá uma olhada lá se você se interessou pelo assunto. Bom, é isso, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, inscreva-se no canal pelo logo que tá aparecendo aí na tela. Dá uma olhada nesse vídeo, que é alguma coisa que o YouTube tá recomendando para você. Não esquece de dar joinha no vídeo para ajudar na divulgação e para o YouTube recomendar mais vídeos do canal para você. Lembrando que as redes sociais do canal também estão aqui na descrição. Segue lá para você ter mais um contato aqui com a gente do canal. E até a próxima!